Então é bom lembrar que Jesus no Lar é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito Neio Lúcio. Todo este livro nos apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro. Jesus gostava muito da casa de Simão, e sabem porquê? Porque era das casas mais pobres e mais singelas de então. Então era aí que Jesus gostava de estar. Então, era na casa de Simão Pedro que foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Aborda ensinamentos, aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, entre outros. Demonstra a permanente atualidade da mensagem evangélica e enfatiza a necessidade de cada um se reformar interiormente, revendo pensamentos, atos, posturas e atitudes. Que possamos ouvir, analisar, pôr em prática as passagens evangélicas, pois elas são simples e amorosas, elas são pérolas impregnadas do amor de nosso irmão maior, Jesus. Vamos então para a leitura do capítulo, então, que tem por título O Educador Conturbado. Não te esqueçam desta palavra, conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Portanto, era um homem simples, singularmente forte, que se especializara em vários serviços de reparação e reajustamento. Portanto, ele tinha-se preparado, ele tinha estudado para fazer um bom trabalho. Então, avizinhou-se do enfermo, eu vou aqui repetir para percebermos melhor. Portanto, era um homem forte e que se especializara em serviços de reparação e reajustamento. Ele foi convidado por um anjo a consultar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho e, não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude endémica, portanto, ele desejava a beatitude paradisíaca. O concertador não hesitou, absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho desempenho, que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe a colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado, ou seja, com algum tédio da existência imperfeita da terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. Portanto, este educador, apesar de executar bem a sua tarefa,
ele estava aborrecido de viver na terra, por ser a terra um mundo de provas e expiações. E ele estava convencido que todo o trabalho que tinha realizado lhe dava esse direito. Então, vamos continuar a ver o que é que nos diz Jesus. O embaixador sublime revistou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vista ao grande cometimento. Portanto, ele tinha que se preparar. O educador conturbado tinha também que se preparar. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos. E rogou dessa vez reajustasse-ele a si mesmo, a fim de elevar-se. Portanto, ele, o educador conturbado, e vamos agora falar também na palavra conturbado, portanto, ele era um educador que também tinha as suas imperfeições. Ele era inquieto emocionalmente, porque ele realmente trabalhava em favor do próximo, mas faltava-lhe algo mais, que iremos ver mais daqui a pouco, aqui à frente. E ele entendeu que o que fazia já lhe dava esse direito. O anjo fez a sua análise e reparou que ele tinha algo a aperfeiçoar ainda nele. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Portanto, ele, apesar de tudo, acatou as instruções do anjo. Entretanto, o seu antigo martelo, ou seja, o instrumento com que ele usou para os outros, que não é martelo de bater nas tábuas nem na parede. Esse martelo agora lhe feria tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfémias e vomitando injúrias contra Deus, quase paralítico e seco. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo, amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou, tão diferente se achava. Portanto, quando ele teve que se trabalhar a si próprio, com a medida com que trabalhava aos outros, ele se combiu. Não foi capaz de realizar consigo o trabalho que estava a realizar com os outros. Findo o longo exame a que se submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores. Portanto, ele, embora fosse educador, ele precisou de outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse com o maior rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável concertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Portanto, ele precisava de fazer o seu trabalho, o seu autoaprimoramento, para depois então ingressar no paraíso, que é o que todos nós temos que fazer, aperfeiçoar-nos para que um dia possamos ascender às esferas mais altas. E isso é o trabalho de todos nós aqui na Terra, todos nós. Diante da estranheza que senhoreava o ânimo dos presentes, o Senhor, portanto Jesus, concluiu para os apóstolos: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Então, este nosso educador, apesar de estar preparado para o trabalho, havia algo que lhe faltava quando estava tratando daqueles que o anjo lhe pediu para tratar. E o que é que lhe faltava? A paciência e o amor.
Ele fazia, mas não tinha paciência. Ele era indiferente aos gritos, era indiferente aos gemidos. Portanto, ele ainda precisava de aperfeiçoar em si a paciência e o amor. E isto traz-nos para nós a mesma lição. É muito mais fácil nós julgar os outros, ensinar os outros e exigir dos outros do que fazê-lo a nós próprios, não é verdade? Porque tudo contendo com o outro é sempre mais fácil para nós. Quando chega a nossa vez, quando nós temos que voltar o dedo para aqui e não para ali, aí é que as coisas se tornam mais complicadas. E foi o que aconteceu com este educador, que na palestra se falava em martelo, mas o martelo, e quando aqui fala nos pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos, estas irregularidades não se referem ao corpo físico, mas ao corpo espiritual, ao espírito que nós somos. São essas imperfeições que Jesus, na sua alegoria de falar sobre as mensagens, ele pôs aqui o martelo, mas o martelo é para que nós entendamos que é o esforço, é com que nós temos que nos trabalhar, o nosso espírito, não o nosso corpo. Então, se ele curava os outros, certamente que era natural que fosse capaz de se curar a ele próprio. Mas ele não aguentou a dureza com que tratava os outros. E então foi entregue a outros para que realmente ele fosse tratado convenientemente. Isto nos leva a pensar, e estamos aqui para isso, para aprendermos, para pensarmos nos ensinos de Jesus, que mesmo os educadores, ou quem quer que seja, qualquer situação, seja educador ou não, ninguém é perfeito. Porque nós vivemos um planeta de provas e expiações. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, é porque ainda temos defeitos para limar, não é? E o que eu tenho de mau, o outro pode ter de bom. E o que o outro tem de bom, eu posso ainda não ter. Então nós devemos de usar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão uns com os outros. Porque nós não usamos a paciência e não usamos o amor. Nós ainda somos, e temos que trabalhar nesse sentido da paciência, porque nós irritamos-nos com facilidade, melindramos-nos com facilidade. E isso porque não somos criaturas ainda serenas, ainda pacientes. Não somos criaturas capazes de aceitar até dizerem qualquer coisa sobre nós ou sobre uma situação que não seja exatamente como é assim. Nós saímos do sério, não serenamos, não pedimos ajuda, mas eu estou a falar por mim também, reparem, até porque a Irmã Leonor já tem dito, estas palestras são para os palestrantes. E depois os palestrantes, que se julgam iguais aos outros, dividem com vocês também, não é? Porque com certeza também haverá na assistência, aqui todos uns com os outros, que nos servirá a todos a camisola, não é verdade? E estamos todos nesse caminho, todos estamos no caminho da aprendizagem. O que importa é que realmente nós entendamos as mensagens de Jesus. As mensagens deste livro são maravilhosas. É um livro, eu não tenho, mas quero adquiri-lo, porque Jesus fala de uma forma tão singela, tão amorosa, que é só preciso nós estarmos com atenção para percebermos o que ele nos quer dizer. Porque ele, cheio de amor, ele veio para nós. Não foi para nós o adorarmos, agora que vem o Natal e fazemos essas coisinhas todas. É preciso também fazer isso, sim senhor, tudo é preciso. Mas esquecemos do principal. Que nasceu aquele anjo, aquela estrela que nos veio ensinar, que não precisava de vir, como filho de um carpinteiro. Ele podia vir como rei,
Mas Ele não veio. Para quê? Para nos ensinar a sermos humildes, a sermos criaturas humildes. Porque nós às vezes temos uma humildade aparente. Temos uma humildade aparente. E temos que trabalhar esses sentimentos ainda em nós. Porque estamos todos aí. Porque se estivéssemos diferentes, se já fôssemos espíritos muito, muito elevados, já não estaríamos aqui. Já não estaríamos. É evidente que há na Terra, e eu falo por mim, muito mais elevados criaturas do que eu, mas muito mais. Não ponho isso em questão. Mas também esses que estão mais elevados do que eu têm alguma coisa para aprender. E por isso o título desta lição evangélica, O Educador Conturbado. Portanto, o educador perfeito é Jesus, mais ninguém. Então, é isto que eu vos trago. Isto? Não, é esta grande mensagem de Jesus que trago para mim e que trago para vós, para que realmente nós possamos pensar no amor de Jesus por nós e não levarmos as coisas em vão. Entra por um lado, sai pelo outro. Vamos embora, esquecemos, não meditamos mais nas coisas. E é importante que se medite. Porque quando nós meditamos, eu gosto muito de meditar nas coisas, sou imperfeita, atenção, mas eu gosto muito de meditar, eu gosto de analisar as coisas, porque todas as vezes que eu medito e analiso, eu encontro respostas que às vezes no imediato eu não consigo encontrar, porque busco, analiso o que eu ouvi, espera lá, e tirar dali qualquer coisa, porque se nós só ouvirmos e ouvimos foi mais uma, não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Então, meus queridos irmãos, fala-vos uma criatura imperfeita que está fazendo o caminho como qualquer um aqui na Terra o está fazendo, por certo. Pelo menos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus, mas que o creem em Deus não como o Pai que odeia, não como o Pai que deseja guerras, porque há quem pense dessa forma. Não, Deus é amor. Analisem uma flor, os seus contornos, a sua cor. Analisem cada coisa insignificante da natureza, cada cor dos passarinhos. Quem fez isto? Foi o Pai. Então um Pai que faz coisas destas tão maravilhosas. Quer a guerra? Como muitas religiões ainda pensam. Então, por eles também devemos ter compaixão, orando por eles, porque eles ainda não despertaram. Despertarão um dia, porque nós também já fomos criaturas que pensamos erradamente, que já fizemos coisas muito piores do que o que fazemos hoje. E graças a quê? À reencarnação. Porque só quem acredita na reencarnação, quem aceita a reencarnação, é que consegue compreender todas as coisas. É que consegue serenar o coração, porque muitas das vezes, quando não entendemos nada destas coisas, nós criamos no nosso coração revolta. E muitas vezes sentimentos com quem faz o mal. E isso faz-me lembrar uma leitura que fiz há pouco tempo, sobre alguém que é conhecido desta casa e que, entretanto, não lhe é fácil voltar com tanta facilidade porque teve um problema de saúde, que se chama Raul Teixeira. E no livro dele, Quem é o Cristo, ele tem uma passagem onde ele fala, e não vou contar a passagem, nem vou aqui ler nada dele, mas só para vos dizer que há uma leitura em que ele diz que se nós soubéssemos que quando estamos a fazer qualquer coisa de menos bom, seja lá qual for, e mais quando é em prejuízo dos outros, nós estamos pondo uma semente na terra, na nossa leira, na leira que nós temos, porque cada um tem o seu caminho, chamamos de leira uma vez estamos a falar na semente. Cada um, quando faz o mal, coloca a semente, e é ele próprio que a vai tirar da terra. Porque ela floresce radiosa ou espinhosa.
Então, quem faz ainda essas coisas ainda não sabe que vai colher. Mas nós que já sabemos, nós devemos orar por eles. Devemos orar por aqueles que ainda têm os olhos fechados, para que se crie na atmosfera uma energia capaz de os tocar também, para que eles possam despertar em alguma altura. E eles vão despertar, porque Jesus nos diz também para amarmos os outros, para fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Então, numa situação difícil, certamente gostaríamos, quando compreendêssemos, que tivessem orado por nós. Então, oremos também pelos outros. Oremos pelos governantes deste planeta, tão necessitados do toque de luz, para que possam compreender que o mundo é belo. Este planeta lindo que o Pai nos deu para viver é belo. E que eles querem destruir, esquecendo que se destroem a si próprios. Então, não me alongando mais, eu desejo que possamos compreender Jesus um pouquinho só, porque conhecendo minimamente as passagens do Evangelho, nós vamos compreender o que é que Jesus veio fazer à Terra. O que é que veio fazer esta criatura doce e amorosa, terna, que veio sofrer para que nós compreendêssemos o nosso caminho. Então, meus queridos irmãos, este é o trabalhinho que trouxe para mim e para vós, e espero que possamos levar a qualquer coisa no nosso coração.